Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre mais um dos frutos do Espírito. Mas antes, vamos recordar o que já aprendemos? Nós já aprendemos sobre o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Nós aprendemos também sobre a alegria, sobre a paz e sobre a longanimidade. Você lembra? Hoje nós vamos aprender sobre o quinto fruto do Espírito. Você sabe qual é? Vamos ler juntos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor próprio. Contra essas coisas não há lei. E daí? Você já descobriu qual é o quinto fruto do Espírito? Muito bem! O quinto fruto do Espírito é a benignidade. Hoje, nós vamos aprender a como podemos nos tornar pessoas benignas. Antes de tudo, você sabe o que é ser uma pessoa benigna? Ser uma pessoa benigna significa ser uma pessoa dócil, uma pessoa gentil, amável e generosa. A Bíblia nos ensina a ser pessoas benignas. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, diz que nós devemos ser benignos uns com os outros, imitando o exemplo de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos aprender 3 passos para aprender a ser uma pessoa benigna. O primeiro passo é convidar o Espírito Santo para morar em nosso coração. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós aprendemos a ouvi-lo, a seguir o que ele nos orienta e assim nos tornamos mais parecidos com Cristo. O segundo passo para se tornar uma pessoa benigna é ler a Bíblia. A Bíblia é o melhor manual para vivermos da melhor forma possível. Ela nos ensina o que devemos fazer e também o que não nos convém fazer. O terceiro passo para se tornar uma pessoa benigna é imitar o que é bom. E uma forma de imitar o que é bom é seguir os exemplos que nós encontramos na Bíblia. Ela está repleta de exemplos de pessoas benignas. Hoje, nós vamos aprender sobre 2 delas, Dorcas e José. A história de Dorcas está no livro de Atos, no capítulo 9, e fala assim: Dorcas, que também era chamada Tabita, ela era uma pessoa extremamente amável e generosa. Ela gostava de costurar roupas para dar às viúvas e aos pobres. Um dia, Dorcas adoeceu e veio a falecer. As pessoas que a conheciam ficaram extremamente tristes. Iam sentir muita saudade de Dorcas e da sua generosidade. Então, eles pediram para que Pedro orasse para pedir a Deus que devolvesse a vida a Dorcas. E foi o que aconteceu. A segunda história, o segundo exemplo de benignidade de hoje é sobre José. Você conhece a história de José? Essa história está lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. José era filho de Jacó. Ele era o filho mais novo de Jacó e por isso ele era o preferido. Os seus irmãos mais velhos tinham muita inveja de Jacó, então um dia o venderam como escravo para o Egito. Os anos se passaram e Jacó tinha o dom de interpretação de sonhos. Um dia lá no Egito, o rei do Egito, que era o faraó, teve um sonho muito estranho e chamou José para interpretar. E a interpretação dizia que haveriam 7 anos de muita fartura e muita bonança e 7 anos de muita fome. Então, o rei do Egito, que era o faraó, nomeou José governador daquele país, para que ele pudesse cuidar, para que nos anos de fome o país não perecesse. E foi o que aconteceu. Os anos se passaram e quando chegaram os 7 anos de seca, de fome, os países vizinhos vinham para o Egito para comprar comida. E sabe quem chegou até o Egito para comprar comida? Os irmãos de José. Eles não sabiam que José tinha se tornado governador. Então eles foram, pediram para comprar comida, José os reconheceu e ele tinha todos os motivos do mundo para ficar com raiva e rancor dos seus irmãos, porque afinal de contas ele tinha sido vendido como escravo, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu. José não somente ajudou a sua família, como os convidou para morar no Egito, para que ele pudesse cuidar deles. Viu só? Esses 2 exemplos são exemplos muito bons de pessoas benignas. Dorcas, que fazia roupas para dar às viúvas e aos pobres, e José, que mesmo tendo todos os motivos para ter raiva e rancor de seus irmãos,
ele os perdoou e os ajudou. Mas além desses dois, existem muitos outros exemplos de benignidade. Mas o mais importante de todos é o exemplo de Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais benigna que existiu e existirá em toda a humanidade. Ele morreu na cruz para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos ser perdoados, ter acesso a Deus e um dia ter a esperança de morar lá no céu. Pois bem, você aprendeu os 3 passos para se tornar uma pessoa benigna? Você já é uma pessoa benigna? Se ainda não é, preste muita atenção. Peça o Espírito Santo para morar dentro de você, comece a ler a Bíblia e imite o exemplo de pessoas boas. Você está ansioso para conhecer sobre o 6º fruto do Espírito? Então não perca a próxima história na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais!